Olá, seja bem-vindo ao canal. Continuando mais um episódio da série onde vamos ler a imitação de Cristo, o capítulo 2 que diz, o capítulo 2 do livro um, obviamente, que diz do humilde sentir de si mesmo. Todo homem tem o desejo natural de saber, já dizia Aristóteles. Mas do que vale a ciência sem o temor de Deus? Esse texto, todo ele, se a gente for ler, ele vai nos fazer refletir sobre a verdadeira sabedoria cristã. Ele vai ensinar que todo conhecimento ele só possui valor de fato quando está unido ao temor de Deus. E principalmente quando temos humildade e uma prática da virtude. Ele afirma aqui que é natural que você, que o ser humano por si só, ele tenha um desejo de saber, de conhecer. Porém, o simples acúmulo da ciência ela não vai nos levar à salvação. Ou seja, não importa quantos títulos, quantos conhecimento teológico que eu e você possuímos, quanto conhecimento nas áreas das ciências, da psicologia, da medicina, enfim, não importa quanto conhecimento e títulos de mestrado e doutorado que eu e você possamos acumular, nenhum deles vai nos levar à salvação. Assim, um homem simples, ele apenas serve a Deus. E esse que simplesmente serve a Deus de coração puro, ele já é considerado superior a qualquer sábio orgulhoso que diz que conhece tudo. E essa passagem também, essa passagem não, esse texto, ele critica muito ao desejo desordenado do conhecimento, de você simplesmente querer acumular mais coisas, sabe? Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Só que esse aprendizado muitas vezes não dá um fruto nenhum. Esse aprendizado vão é o que o autor condena. Ele fala aqui, ó, muita palavra não sacia a alma. A vida santa é a vida santa que consola o coração. É a consciência pura que inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais severamente há de ser julgado se não viveres de maneira santa. Não te envaideças, pois, de qualquer arte ou ciência, teme antes pelas luzes que a recebestes. Então ele fala muito disso, de não se envaidecer pelo nosso conhecimento, porque não adianta. Se o conhecimento ele é vão, ele não te leva, ele não te ensina a ter uma vida com Deus, ele é inútil. Muitos de nós, muitas pessoas na verdade, elas procuram ser sábios diante aos olhos dos outros. Você não cursa uma faculdade simplesmente porque isso vai realmente te trazer grandes aprendizados. Até traz, mas a maior parte é simplesmente para mostrar para outra pessoa que você possui um diploma e ela não. Infelizmente se tornou isso. Porque muitos procuram parecer sábio diante dos outros, mas esquecem do essencial, que é o que? Cuidar da própria alma e viver segundo a vontade de Deus. O texto ensina que palavras e teorias elas não bastam para trazer paz. Muito pelo contrário, quanto mais você sabe, mais você estuda, mais você conhece, seja de uma área específica ou seja de todas as áreas, a última coisa que tu vai ter é paz. Você não vai ter paz se você mergulhe, pesquisa a fundo da história da política, a história da filosofia. Enfim, quando você mais mergulha, mais tu entende que tu não sabe nada, e isso leva a um sentimento negativo de si. Porque você se dá conta de que a tua burrice ela é muito maior do que ela aparenta ser. Portanto, o conhecimento recebido ele deve ser aproveitado, sim, de fato. Devemos estudar, devemos procurar aprender e por aí vai, mas desde que ele tenha uma lógica, desde que ele tenha um fruto. Porque também não vamos gastar 4, 5 horas por dia numa sala de aula, num curso e no fim não vai dar em nada. Voltando ao texto, ele vai destacar que quanto maior o conhecimento recebido, como comentei, já ele também traz um certo desconforto. Por isso, ninguém deve se envaidecer da própria inteligência ou da formação.
mas reconhecer humildemente os próprios limites da ignorância. Por exemplo, eu sou formado em economia, administração e contabilidade, mas eu sei meus limites nessas áreas. E eu sei que eu tenho limites nas outras áreas. Então, da mesma forma que o médico, ele é formado médico, ele tem que saber os limites dele dentro daquela área, para não parecer alguém, para não ser alguém superior por simplesmente ter cursado medicina. Por fim, o autor ele diz que a verdadeira sabedoria ela consiste em evitar essa soberba e compreender o que há para aprender. Ou seja, você reconhece que você não sabe nada e você tem que aprender mais. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Outra coisa, a ciência mais alta e mais proveitosa é o verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo. Trata-se por nada e pensar sempre no bem dos outros é a grande sabedoria e grande perfeição. Isso fala de amar ao próximo, uma forma sutil dele dizer, de você pensar no bem dos outros. Isso é uma grande sabedoria, isso é uma forma que ele tem de dizer que é amar ao próximo. O autor ele também destaca que os estudos mais importantes para a nossa vida espiritual são aqueles que são proveitosos no reino. São aqueles que nos faz reconhecer nossas próprias fraquezas e que nos leva a desprezar a vaidade, que nos leva a não se considerar alguém superior ao outro, ou eu sou melhor que você porque eu tenho uma faculdade, eu sou melhor que você porque eu tenho determinado curso. Não. O verdadeiro conhecimento é que você olha e fala, pô, beleza, eu tenho esse conhecimento, mas ele tem que ser proveitoso de alguma forma. E trazendo uma opinião própria, eu acredito que o conhecimento, quando aplicado ao reino dos céus, ele é muito mais proveitoso. Eu acredito que Tomás de Kempis queira passar essa mensagem quando diz para ser humildes de si mesmo. E mesmo vendo os erros alheios, nós não devemos julgar melhor que o outro. Nós não devemos julgar melhor que só por termos mais conhecimento ou por termos uma capacidade cognitiva muito maior e por aí vai. Eu até posso entrar nesse assunto em algum futuro vídeo, mas vai depender se a audiência querer. E por fim, deixa eu ver, finalizando esse capítulo, ele fala assim, ó, se vires outro pecar abertamente e ainda cometer faltas graves, nem por isso deves te ter por melhor, porque não sabes por quanto tempo poderás preservar no bem. Somos todos fracos, mas ninguém a tenhas por mais fraco que tu. Ou seja, independente da situação, porque o que muito acontece é alguém vai lá e peca, e a gente fala, pô, eu não teria feito isso, eu não teria traído a minha mulher, eu não teria caído nessa tentação. Não, você cai. Talvez não agora, talvez agora tu consiga lutar, tu tenha uma capacidade, mas eventualmente tu pode estar na condição daquela pessoa. Então, este capítulo de humilde, de sentir de si mesmo, ele fala tanto na questão do conhecimento humano, que é vaidade, que é pura vaidade, esse conhecimento que quando não é aplicado ao reino dos céus, quando esse conhecimento ele não tem uma utilidade diante de Deus. Também fala da questão de você ser humilde. Ser humilde é reconhecer que quando o outro erra, você não deve simplesmente ir lá jogar ou tacar tipo sal na ferida ou cutucar ou algo do tipo. Não. Você tem que entender que houve circunstâncias que fez com que ele pecasse. E são circunstâncias que você não está imune. Que eu e você podemos algum dia cair naquilo ali e a gente nem perceber. E a gente já cai naquilo quando a gente julga que não vai cair. Porque é como se fosse, eu nunca faria isso. Quando você fala isso, opa, já abre um precedente. Tu já abre um precedente espiritual para te fazer aquela cagada. Entendidos até aqui? Que se você gostou desse vídeo, desse tema, dê o seu like, compartilha se quiser também. E a gente vê no próximo capítulo, que vai falar sobre a doutrina da verdade, que eu acredito que vai dar bem mais conteúdo. Até porque estamos falando da doutrina da verdade. E que a paz de Deus esteja convosco. Amém.